O cinema é o lar de todo e qualquer cinéfilo ou entusiasta que se preze. E mesmo com televisores, sistemas de som e o mercado de home video e de streaming oferecendo experiências audiovisuais da mais alta categoria, nada supera a experiência de entrar em uma sala e sentar-se de frente para a telona, seja sozinho ou acompanhado. No entanto, essa experiência também pode ser bem custosa, pois dispensando os gastos com o transporte, assistir um filme na sala de cinema já se torna algo caro, começando pela pipoca. Mas, se sair de casa para assistir um filme no cinema é uma atividade com um custo considerável, o que dizer do investimento aplicado pelos grandes estúdios ou realizadores independentes para desenvolver uma produção cinematográfica do zero? Desde a fase de pré-produção, com a escrita do roteiro, storyboards, escolha de locações e construções de sets, passando pela produção, onde o diretor grava as cenas envolvendo os ambientes, o elenco, os diálogos, indo para a fase de pós-produção, com a montagem do filme compondo suas cenas, efeitos visuais, efeitos sonoros e trilha sonora, até a sua campanha de marketing e divulgação nas salas de cinema de todo o mundo. Fazer um filme é um trabalho como qualquer outro, que se exige tempo, esforço e, claro, dinheiro. Em meio a um mercado tão concorrido, sobretudo pelos blockbusters formados por filmes de super-heróis e franquias consagradas, estúdios gigantes como a Warner, a Disney, a Paramount, a Universal e tantos outros investem valores consideráveis em uma ideia de alto potencial lucrativo, esperando que o retorno financeiro seja satisfatório ou capaz de superar todas as expectativas. Para isso, esses estúdios costumam seguir duas estratégias: escolher profissionais talentosos e reconhecidos no mercado, conferindo a eles um investimento decente para selecionar um elenco de renome, refinar os efeitos visuais e fazer uma campanha de marketing massiva, ou decidem por nomes menos conhecidos e uma técnica mais modesta para reduzir os custos e tornar os investimentos menos arriscados. Independente de qualquer modelo de produção adotado, ou até mesmo da qualidade do produto em si, nem todos os filmes conseguem atingir os lucros de bilheteria desejados pelos estúdios, e em alguns casos, chegam até a causarem prejuízos graves. Felizmente, o mercado de home video e do streaming consegue dar uma sobrevida para determinados filmes que fracassam nas bilheterias, conseguindo cobrir os custos de produção e se tornarem clássicos cults. Mas em outros, o destino não foi tão favorável. Apresentamos 7 dos maiores fracassos comerciais da história do cinema, com filmes que não foram capazes de sequer cobrir os valores investidos para sua produção, mesmo que em alguns casos tenham se mostrado obras de qualidade, embora em outros, o resultado mostrado em tela de fato justifica o fracasso comercial. Antes mesmo da franquia Piratas do Caribe levar multidões para o cinema e ver a sua popularidade e relevância decrescer a cada título, o diretor Renny Harlin se arriscou no cinema de piratas com A Ilha da Garganta Cortada. Infelizmente, diferente de suas investidas bem-sucedidas com as franquias A Hora do Pesadelo e Duro de Matar, esse filme é considerado um dos maiores fracassos da história do cinema. Com quase 100 milhões investidos de orçamento, o filme conseguiu apenas 10 milhões de dólares na bilheteria, além de críticas negativas em seu lançamento em relação à trama, atuações e cenas de ação. Hoje em dia, há quem defenda a obra como uma divertida história de piratas, enaltecendo os valores de produção e a trilha sonora. No entanto, trata-se de uma produção que o estúdio e os realizadores tentam esquecer a sua existência. A trilogia Um Tira da Pesada levou o nome do comediante Eddie Murphy ao estrelato. E mesmo quase 30 anos desde o terceiro capítulo, todos aguardam pelo lançamento do quarto filme, que contará com o retorno do ator principal no papel de Alex Foley. No entanto, todo o sucesso e reconhecimento não impediram o ator de ingressar em projetos mais duvidosos, e nenhum deles representou uma marca tão negativa em sua carreira quanto As Aventuras de Pluto Nash. Com míseros 7,1 milhões nas bilheterias, contra um orçamento de 100 milhões, temos um dos maiores fracassos da história do cinema, com sites agregadores de nota apresentando percentuais abaixo de 10% de aprovação. O diretor Ron Underwood e o próprio Eddie Murphy admitiram a baixíssima qualidade da obra, mesmo que hoje em dia só seja lembrada por listas de piores bilheterias do cinema. Mesmo com um elenco de peso liderado por Brendan Fraser e um diretor conhecido por clássicos da animação como O Estranho Mundo de Jack e Coraline, Monkey Bone foi uma desastrosa adaptação dos quadrinhos de Dark Town, de Kaja Beckley, que tentou ser o equivalente de uma cilada para Roger Rabbit nos anos 2000, mas falhou miseravelmente em todos os sentidos. Com 75 milhões de orçamento, o filme arrecadou apenas 7,6 milhões e foi duramente criticado pela sua trama rasa e personagens sem carisma,
embora os efeitos visuais tenham sido elogiados na época. Sendo o filme com a pior nota da história do site Rotten Tomatoes, Dupla Explosiva é a mancha na carreira de dois grandes intérpretes do cinema de ação e de drama, Antônio Bandeiras e Lucy Liu. Com uma trama irrisória e desconexa, personagens sem carisma, cenas de ação de mau gosto e valores de produção aquém do esperado, mesmo assim, o filme conseguiu render pouco mais de 20 milhões em bilheteria, embora isso não tenha sido nem metade do valor gasto em sua produção. A Disney será para sempre lembrada como uma das principais referências quando falamos em cinema de animação. No entanto, mesmo ela não escapa das fases comercialmente negativas com as suas produções, como aconteceu no início dos anos 2000 com o filme Atlantis, O Planeta do Tesouro e A Nova Onda do Imperador, onde os referidos títulos não atingiram o sucesso esperado, embora sejam bons filmes. No entanto, o fracasso maior da empresa veio em 2011, com o filme Marte Precisa de Mães, que contou com a produção de Robert Zemeckis, a mesma tecnologia de animação que encantou a todos com o filme O Expresso Polar e Beowulf, e uma trama que mescla a ficção e a aventura. Infelizmente, nenhum desses fatores resultou em um filme apreciado pelo público e a crítica, e o resultado foi um dos maiores fracassos do cinema da animação da empresa. Com uma bilheteria de 39,2 milhões, contra um orçamento astronômico de 150 milhões. Renomado no cinema e eternamente conhecido por seu trabalho com Matt Groening para a criação da série animada Os Simpsons, o diretor James Lee Brooks investiu em uma comédia romântica em 2010, gênero que estava em alta na época e com muitos de seus títulos reunindo um elenco de peso para ajudar tanto na qualidade da obra quanto em sua campanha de marketing. No entanto, ao que tudo indica, a escolha de elenco que resultou em um orçamento inflado de 120 milhões, com nomes como Reese Witherspoon, Owen Wilson, Jack Nicholson, Paul Rudd e muitos outros. Mesmo com tantos talentos reunidos, o filme não correspondeu às expectativas nas bilheterias, e não justifica o valor investido com o resultado apresentado em tela no filme Como Você Sabe. Clichê, convencional e sem carisma, o filme conseguiu apenas 48,7 milhões nas bilheterias, sendo um completo fracasso que, direta ou indiretamente, contribuiu para a queda da popularidade das comédias românticas na década passada. Um dos filmes mais amados do mundo, inclusive por nós brasileiros, a primeira adaptação de A Fantástica Fábrica de Chocolate, clássico literário de Roald Dahl, não agradou o criador original devido às mudanças realizadas no enredo, principalmente em seu encerramento, na caracterização de Willy Wonka, interpretado por Jane Wilder, e pelo espaço e importância reduzidos do personagem Charlie. Essa má recepção do criador original só ajudou a manchar a popularidade do filme, que durante toda a sua estadia nos cinemas arrecadou 4 milhões, o que supera seus custos de produção, mas ainda longe do ideal esperado pela Paramount Pictures. Felizmente, foi na televisão e no home video que o filme ganhou seu espaço e que, para muitos, é um dos maiores clássicos infantis da história do cinema. E em nosso país, muitos lembram com carinho dessa versão que foi reprisada em diversos canais, com alguns até mesmo preferindo essa do que a versão mais recente de Tim Burton, que se manteve mais fiel ao livro de Roald Dahl. Infelizmente, existem inúmeros outros casos de obras cinematográficas que acabaram sendo fracassos em seu lançamento, com algumas delas demonstrando uma alta qualidade, mas que por motivos inexplicáveis não atraíram o interesse do público, como é o caso da animação O Gigante de Ferro, do divertido Scott Pilgrim contra o Mundo, do drama de faroeste O Assassinato de Jesse James pelo covarde Robert Ford e tantos outros. O que se torna motivo de consolo é que muitos dos filmes que não conseguiram ser o sucesso desejado nos cinemas foram capazes de ser revividos através da mídia física e dos atuais serviços de streaming, que apresentam para novos públicos filmes que não conseguiam atrair pessoas suficientes para as salas de cinema, mas que se tornaram clássicos cults nos lares de muitas pessoas. Com todo o exposto, vemos que analisar a bilheteria de um filme não é apenas um exercício para saber quais filmes foram bem-sucedidos ou não, mas sim um conhecimento que adiciona mais lenha na fogueira sobre o debate acerca de como funciona o mercado cinematográfico e o que faz determinadas obras serem mais atrativas ao público do que outras, sejam elas de qualidade ou não. Vemos que, como em tantas outras formas de comércio, nem sempre o cinema será um ambiente justo, e mesmo que muitos dos filmes mostrados nessa lista tenham merecido o fracasso comercial, diversas outras obras passarão despercebidas na maioria do público, mesmo sendo detentoras de grandes qualidades.
Cabe a nós, cinéfilos e amantes da sétima arte, dar a elas o conhecimento devido.